Olá meninos, olha nós de novo, vamos né, para a segunda aula da noite. Agora o assunto é química. Semana passada a gente teve uma préviazinha de química, né, uma aula bem curtinha. Vocês puderam ver a diferença de peso e massa, questão de gravidade, aquela coisa toda. E hoje a gente vai desse ponto partir para um outro conteúdo da química, tá bom? Eu quero conversar com vocês porque a gente falou que massa é uma quantidade de matéria, massa é diferente de peso. Mas o que é matéria? Então, o que fica para a gente hoje ver de conteúdo é justamente isso. Para você, para você, na sua mente, se você pudesse me responder nesse momento, durante essa aula aqui agora, você me diria que matéria é o quê? O que é matéria, afinal? Aí você me diria quais são as propriedades da matéria. E a gente vai fazer um estalo rápido, um, um jogo rápido para a gente. Na verdade, você vai agora resgatar um pouco do seu ensino fundamental, me falando sobre a química de um modo geral, tá? O que você aprendeu lá, mas ela tem as suas raízes já na ciência, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês viram é que lá nas definições de matéria ficou para vocês que matéria é tudo aquilo tem massa, que possui massa e ocupa um determinado lugar no espaço. Exemplos que vocês não cansam de ouvir. Vocês geralmente ouvem. Se uma banheira está cheia e você entra, o que acontece com a água? Ela derrama. Por quê? Porque aquele lugar estava sendo ocupado pela água, por ela ser matéria. Então ela ocupa aquele lugar. Quando o seu corpo vai emergir, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então quando um vai, o outro transborda. Uma segunda curiosidade que vem é: o ar é matéria? Posso pegar? Cadê? Onde? Vamos? Né? E aí? O ar é matéria? A tendência é nós falar assim: não. Se é tudo que ocupa o lugar, eu não estou vendo o ar ocupando. Mas na verdade o ar ocupa sim o lugar no espaço. Muitas vezes você bate uma porta e você percebe que a cortina do outro lado da parede balança. Por quê? Aquela porta movimentou aquela massa de ar e ela vai lá do outro lado e balança. Uma outra coisa, você está num carro de moto, muito veloz, você percebe que começa a lacrimejar. Por quê? O ar está paradinho, tá? Mas você vai cortar aquela matéria no meio. Aquele momento que você está transpondo, você percebe a presença porque aumenta a força desse ar. Que é aquilo que a gente fala: nossa, que ventania. E às vezes o ar está até parado e não é ele que está vindo ao seu encontro, é você que está cortando essa massa ao meio. Um outro exemplo para provar a existência do ar é quando você pega bexigas de aniversário, aquelas bexiginhas, e você enche. Você percebe que ela está murcha e à medida que você vai soprando, ele vai enchendo. E esse encher te prova que ele está ocupando aquele espaço ali dentro, certo? Então, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Mas o que é que vem para nós nesse momento? É que a matéria ela é formada de algumas pequenas partículas. Mas antes de chegar lá, olha só esse gráfico que está aparecendo aí para vocês. Nós temos uma revisão muito breve e rápida, claro, daquilo que vocês viram lá no fundamental. Nós temos três gravuras. Elas estão meia fosca assim, sem muito detalhe, mas dá para você entender. Do lado esquerdo nós temos uma forminha com gelo, e o gelo inclusive derretendo. No meio nós temos um copo com água e do outro lado nós temos essa pequena nuvem. A gente sabe que o gelo está no estado sólido, essa água do meio aí no estado líquido e a nuvem no estado gasoso. E aí nós aprendemos que a matéria pode estar nesses três estados. Os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Inclusive ela pode passar de uma para outra. Como? Se você pega uma água que está na geladeira, a gente sabe que ela está dentro de um congelador com temperatura muito baixa. E quando a temperatura é baixa, a tendência é que a água congele, porque as suas moléculas começam a ficar muito próximas. A queda de temperatura aproxima essas moléculas. Por isso que nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, na parte de baixo tem uma seta.
E essa seta está falando que diminui a temperatura. Então, se eu estou no meio do estado líquido, eu diminuir a temperatura, ele vai ficar sólido. Uma comparação em tom de brincadeira que a gente sempre usa é quando está frio, um grupo de pessoas está frio, demais eles falam assim, encosta aqui, tá gelado, vamos ficar todo mundo juntinho para ver se esquenta. Aí a gente brinca que as moléculas fazem isso, elas estão ali no estado líquido, bem à vontade e tal. Quando a temperatura vai baixando, ela tem a tendência de se aproximar. E essa aproximação, ela vai causar essa solidificação dessa matéria que estava no estado líquido, certo? A gente está usando o exemplo da água, mas muitas outras também passam por isso. E aí vem a primeira coisa. Quando eu pego lá na geladeira, que ela está bem firme, gelada mesmo, em forma de gelo, e eu deixo ela fora da geladeira, em cima da mesa, o que acontece? Você percebe que ela começa a derreter. As moléculas vão se afastando e ela vai deixando o estado sólido para o estado líquido. Como é que chama esse processo? Fusão. Se eu pego essa mesma água, coloco no fogo e aumento a temperatura desse fogo, coloco um fogareiro embaixo dessa panela, o que é que vai acontecer? Elas vão começar a se afastar tanto que ela se desprende e ela vai para a forma gasosa. Então, como é que chama quando sai do líquido para gasosa? Vaporização, vocês aprenderam isso, certo? Quando você vem do estado gasoso para o líquido, geralmente a gente pede um exemplo, a grande maioria das pessoas não encontra no momento. Aí a gente usa aquele exemplo de um congelador. Você pega uma geladeira novinha, põe para funcionar. Alguns meses depois a tampa da geladeira do congelador não quer fechar. Mas quem foi que colocou aquele gelo lá? De onde é que veio a água para colocar gelo? Você ficou salpicando água lá para gelar? Não. Então o que aconteceu afinal de contas? O ar presente, a água presente no ar foi se aderindo à parede e foi formando aquela camada. Então ele saiu do gasoso diretamente para o líquido. Isso aí existe essa possibilidade, mas no caso que a gente está vendo é o seguinte: muitas vezes a água está fervendo, você está fazendo um arroz e a água está fervendo com arroz. Se você põe uma tampa, o que é que vai acontecer? Quando você levantar a tampa, ela está cheia de água, porque mesmo que estava no estado gasoso, ele vai encontrar uma camada mais fria que é a tampa e ela vai começar a condensar. Esse é o nome que vocês estão vendo aí. E se você pega essa água e coloca no congelador, ela vai solidificar. Isso aí vocês viram no fundamental e é só uma revisãozinha básica. Para quê? Para chegar nisso aqui. Por muitos anos, sabia-se que a matéria era formada por pequenas partículas. Mas qual era o limite mínimo? Que partículas eram essas? Se vocês pesquisarem, e podem pesquisar, sobre Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr, lá vai ter a linha do tempo até chegar ao átomo. O que é que eu estou tentando traduzir para vocês? Eu estou traduzindo que começaram a se pensar, que partícula pequena é essa? Como é essa partícula? E por muitos anos eles ficaram tentando descobrir. Se eu pego, por exemplo, um lápis, eu quebro ele no meio, quebro de novo, vou quebrando. Até que ponto ele é quebrável? Qual a menor partícula que é possível você conseguir chegar nela? E essa curiosidade foi, tanto é que Demétrios e outros, eles começaram a ser os primeiros a estudar isso. Demétrios não, Demócrito, eu vou lembrar o nome depois, trago para vocês. Eu lembro dos primeiros, ele tinha até uns 2 discípulos. Depois veio Dalton, que achou que parecia uma bola de sinuca, uma esfera inquebrável. Depois vem Thomson, que achou que era realmente essa esfera, só que ela era cheia de outras partículas menores. E na ideia dele é como se fosse um pudim com passas. E ele já começou a imaginar, o pudim seria a carga negativa dessa matéria e essas passas a carga positiva. Depois Rutherford descobriu, não é bem assim. Existe uma parte núcleo e depois dessa parte núcleo existe uma eletrosfera. E Thomson e Bohr foi que não, peraí, existe uma eletrosfera, a carga é negativa na eletrosfera, só que ela não aproxima do núcleo, o núcleo tem carga positiva. E depois de muito estudar, eles chegaram nesse modelo aí que vocês estão vendo. E quando chegou nesse modelo, eu vou destacar rapidinho para vocês o que é que aconteceu. Eles descobriram que isso aí denominaram o nome de átomo. E essa partícula átomo, ela é formada realmente com carga elétrica. Eu vou
pegar para vocês entenderem essa parte central aqui, ó, essas laranjinhas e essas azuladinhas no meio. Isso aqui seria o núcleo do átomo. E esse núcleo do átomo, ele é na verdade com carga positiva. Dentro desse núcleo eu tenho um de carga positiva realmente com o nome de próton e outra que não possui carga nem positiva nem negativa, que é chamada de nêutron. Então, quem fica no núcleo do átomo? Os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons, carga nenhuma. Ele não é nem positivo nem negativo. E se você olhar em volta, vocês vão perceber os elétrons. E ele, a gente usaria uma expressão como se fossem rotas, como se fossem ciclos perfeitos, que eles sempre circulam em cima desse mesmo, parecendo com o sistema solar. É como se o núcleo fosse o Sol e esses em volta fossem os planetas. E o átomo, incrivelmente, é assim. E esse átomo forma o quê? Tudo que é matéria. Certo? Então, coloca na memória de vocês. O átomo possui uma parte central formada de próton e de nêutron e possui uma eletrosfera, que é formada por camadas. E essas camadas, elas alojam os elétrons com carga negativa. Definição por enquanto: próton, carga positiva, nêutron sem carga, elétron, carga negativa. Próton e nêutron no núcleo, elétron, eletrosfera. Paradinhos? Não, girando dessa forma que vocês estão vendo. Está parado porque é uma gravura, mas eles ficam girando constantemente. E o mais incrível é crer que tudo é formado com esse modelinho, certo? Isso é um átomo, beleza? Olha só. Só que o que é que diferencia um átomo do outro? Todos os átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons? Sim. Então vamos lá. Se esses dois são formados de prótons, elétrons e nêutrons, o que é que faz um átomo ser de hidrogênio e o outro ser de oxigênio? Justamente a quantidade de cada elemento que a gente comentou. O núcleo do hidrogênio, ele só possui um próton. Tanto é que em algumas literaturas eles colocam, quando esse átomo perde um elétron, que a gente vai estudar no futuro como é que isso acontece, eles colocam que esse núcleo aqui, quando está sem esse elétron, eles chamam o hidrogênio de próton. Você vai perceber isso. E a gente vai até ver sobre o pH da água e por aí vai, certo? Então, se eu tenho um átomo que só tem um próton e um elétron, eu estou falando que esse átomo é de hidrogênio. E se ele tiver dois prótons e dois elétrons? Ele não é mais hidrogênio, agora ele é hélio, já é um outro tipo de elemento. Ah, mas se ele tiver 3 elétrons e 3 prótons? Passa a ser o lítio. E à medida que vai mudando, ele vai se transformando em um outro elemento. Olha só que beleza para formar a tabela periódica no futuro. Então, eu tenho esses dois átomos que vocês estão na tela, vocês estão vendo, eles estão formando ao mesmo tempo aí para vocês, eles são formados, desculpa, pelo mesmo elemento. Esses vermelhinhos são os elétrons, esses círculos aí são as camadas onde os elétrons ficam. O núcleo que está aqui em duas cores, uma azul e outra branca, sei lá, cinza, eles ficam com os prótons e elétrons. Eles são idênticos naquilo que é formado, mas cada vez que muda a quantidade desses elementos, muda de elemento químico. Então no futuro a gente vai ver um próton é o hidrogênio, 2 é o hélio, 3 é o lítio e por aí vai, tá bom? A gente vai vendo isso com calma no futuro. Olha só, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma molécula. Se aqui eu tenho um átomo, o que é que eu vou explicar para vocês? Esse átomo da esquerda é hidrogênio, esse átomo da direita é oxigênio. E se eles se juntarem, se houver um casamento entre eles, como é esse juntar? Vocês vão ver no futuro que eles podem se juntar de forma iônica, certo? Formando íons, ou de forma, de uma outra forma que... Eita, que o nome fugiu da memória agora, deixe-me ver. Eu posso ter o átomo formado, deixa eu ver se eu acho uma fonte de pesquisa que vai tirar essa dúvida para vocês. Cadê? Espera aí, gente, rapidinho. Que o nome fugiu. Prótons.
não vou achar aqui agora não, mas daqui até o final dessa aula, esse nome vai vir na mente e eu vou passar para vocês, tá? O nome direitinho, além da ligação iônica, covalente, pronto, veio, nem achava, veio. Mas aí o que é que vai acontecer? Vamos casar esses átomos. De que forma? Olha só, o oxigênio ficou no meio e ele se juntou com o hidrogênio de um lado e do outro. Cada um desses sozinho, o oxigênio sozinho é um átomo, o hidrogênio sozinho é um átomo, o outro hidrogênio sozinho é um átomo. E quando eles se juntam, eles formam as moléculas. Tá bom? Agora vem para a nomenclatura aqui em cima. Símbolos químicos. H simboliza o que? Hidrogênio. O simboliza o que? Oxigênio. Esse 2 que tem embaixo do H, ele simboliza o que? Olha no desenho. Quantos Hs eu tenho aqui? 2. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então aqui colocou H, eu tenho 2. E oxigênio, tenho 1. Não coloca aqui, mas simboliza 1. Olha aqui embaixo está dizendo número de átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Todas as vezes que esse nosso átomo aqui, ó, esse átomo de hidrogênio e de oxigênio se juntam nesse formato, eles formam a molécula de água. E aí vem, e se eu formar uma molécula de água e outra molécula de água, pegar um monte de molécula de água e jogar dentro de um recipiente só, ele vai formar substância água. Então, a sequência é átomo, o átomo se juntou, molécula, as moléculas estão juntas, formam as substâncias, tá bom? Pronto. Aí vem a definição de molécula para vocês e uns desenhos embaixo. Olha só, eu tenho aqui uma molécula formada por 3 átomos. 1, 2, 3. Está aqui, ó. 2 hidrogênio e oxigênio. E aqui agora? A minha molécula é formada por inúmeros átomos. São vários. Então já está claro que existem moléculas com uma composição pequena de átomos e outra com uma composição bem maior, que vocês vão estudar mais de uma forma mais prática no futuro. E aí vocês vão entender o futuro. Igual essa molécula da esquerda, eu tenho um monte de H, já sei que eu tenho um monte de hidrogênio. Eu tenho 4 letras C, eu já sei que são os carbonos. Vocês vão familiarizando com esses nomes no futuro. O P é fósforo. Aí você fala, mas fósforo com P? Sim, é porque é de origem grega, latina e por aí vai. Então, vem de uma outra, retirado de um nome de outra linguagem, tá bom? E o O é do oxigênio. E aqui eu tenho à minha esquerda o desenho representando as letras, feito pelas bolinhas, tá vendo? E aqui eu tenho o desenho fazendo a forma molecular. E no futuro também nós vamos entender até como é que essas ligações acontecem para formar isso. Olha só o que eu tenho para vocês, rapidinho aqui. Definimos o que é matéria, os estados físicos e suas transformações. Definimos o que é átomo, que o átomo possui núcleo, eletrosfera, próton e nêutron no núcleo, com carga positiva, só o próton, o nêutron não tem carga, elétron na eletrosfera com carga negativa. O átomo, o que é que diferencia um átomo do outro, que é só a quantidade de cada um desses elementos, e quando eles se juntam, formam as moléculas. Aí eu tenho a simbologia para vocês e o número de átomos de cada um, que a gente vai fazer exercício sobre isso depois. As moléculas, como é que elas são formadas, e a definição, vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida nesse texto, certo? E aqui vai ficar a nossa tarefinha de casa. Eu tenho uma molécula na gravura aí do lado, e isso aí está no slide anterior. Quem voltar vai responder fácil, fácil. Quantos átomos eu tenho nessa gravura? Quantas moléculas e quantos elementos? Átomos, você vai contar. Eu não vou dizer o que, é que você vai contar, porque senão fica fácil demais, né? Quantas moléculas? Aí você fala, epa, eu tenho tantos átomos, ele se juntou, formou uma molécula. Quantas moléculas ele representou aí? Você vai dizer. E quantos elementos? Elementos que eu estou perguntando é quanto de um tipo de elemento e quanto de um tipo de outro. Olha o que é elemento aqui atrás, ó. Tá? O símbolo aqui é um elemento e outro elemento. Nessa gravura aqui, quantos elementos eu tenho? Essa é a atividade que está ficando para vocês. Simples, né? Entrou lá no privado, resposta da questão de química do dia 30 de março. Aí coloca tantos átomos, tantas moléculas e tantos elementos. Só isso. As próximas aulas nossas, a gente vai ter uma aula no Meet para vocês tirarem essas dúvidas que foram ficando. Mas eu acho que está ficando mais ou menos claro nos vídeos, tá bom? Forte abraço para vocês, uma boa aula. Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aula. Aguardo vocês. Tchau.